Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Psim Áudio. Hoje a gente vai mergulhar em dois tópicos que são, assim, a espinha dorsal da prática neuropsicológica e que sempre geram muitas dúvidas, principalmente para quem está começando. Os tipos de diagnóstico e como montar uma bateria de avaliação. Exato. E o objetivo aqui, eu acho, é organizar um pouco essas ideias de uma forma bem clara. Uhum. Porque entender esses conceitos não é só teoria, não. É o que permite a gente transformar um monte de dados de uma avaliação num entendimento real e, mais importante, útil sobre como uma pessoa funciona. Perfeito. Então, nossa análise de hoje tem essa missão bem clara: desmistificar um pouco esses processos, vamos tentar entender como ir além dos sintomas e construir um panorama completo, desde a possível localização de uma disfunção no cérebro até o impacto disso no dia a dia do paciente. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para começar, acho que é fundamental saber que o diagnóstico em neuropsicologia não é uma coisa só, né? A gente pode olhar para ele por pelo menos 4 ângulos diferentes que se complementam. O primeiro deles seria o diagnóstico nosológico. O nosológico. É isso, é o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra diagnóstico. Aquele do manual, né? Exatamente. Ele consiste em identificar uma doença específica, seguindo manuais como a CID ou o DSM. É quando a gente dá um nome para a condição, tipo transtorno do espectro autista ou doença de Alzheimer. E esse diagnóstico é importante, claro. Ele nos indica prognósticos, tratamentos específicos. É como diferenciar a causa da doença dos sintomas que a gente vê. Certo. Isso. O que nos leva, então, ao segundo tipo, o diagnóstico sindrômico. Precisamente. O diagnóstico sindrômico, ele foca no conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta. Ele descreve o quadro clínico. Tá. Por exemplo, um paciente pode ter um quadro de lentificação do processamento, disfunção executiva e dificuldade para resgatar memórias. Esse conjunto de sintomas caracteriza uma síndrome. E essa síndrome pode aparecer em várias doenças diferentes. Exatamente, ela pode estar presente em diferentes condições nosológicas. Entendi. Então, a síndrome é o que está acontecendo e a nosologia é o porquê, a doença por trás. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, eu acho. Porque a neuropsicologia tenta conectar esse o que com o onde no cérebro. Esse é o diagnóstico topográfico. Que é fascinante, né? Essa tentativa de inferir a localização da disfunção cerebral a partir do perfil de déficits cognitivos. A gente usa um sistema de eixos para pensar sobre isso. Certo. Por exemplo, o eixo hemisfério direito-esquerdo. Lesões do hemisfério esquerdo tipicamente afetam a linguagem. A fonologia, a sintaxe. O lado mais verbal. Isso. Enquanto lesões no direito estão mais associadas a déficits na pragmática da comunicação, na percepção de emoções, em habilidades visoespaciais. E tem também o eixo anterior-posterior, né? A parte da frente versus a de trás do cérebro. Perfeito. De forma bem geral, as regiões anteriores do cérebro, como o lobo frontal, estão ligadas ao planejamento, à execução de comportamentos, as famosas funções executivas. Uhum. Já as regiões posteriores, elas estão mais envolvidas com o processamento de informações que chegam, as informações perceptuais. Certo. E o último eixo? O eixo cortical-subcortical. Esse ajuda a diferenciar quadros, disfunções em circuitos que conectam o córtex frontal à estruturas subcorticais, os circuitos frontoestriatais. Nome complicado. Mas a ideia é simples. Problemas aí costumam gerar um perfil com lentidão de processamento e déficit na recuperação de memórias, mas com o reconhecimento da informação relativamente preservado. Entendi. A pessoa sabe, mas não consegue puxar a informação. Exato. É um perfil bem característico. Certo. Então, já temos o nome da doença, que é o nosológico, o conjunto de sintomas, o sindrômico, e a possível área cerebral afetada, o topográfico. Mas, no fim do dia, o que tudo isso significa para a vida da pessoa? Essa é a pergunta central. E é o que o diagnóstico ecológico busca responder.
Ele avalia o impacto funcional dos déficits cognitivos no cotidiano, Na vida real. na vida real. Como a dificuldade de memória afeta a capacidade de tomar os remédios, como a desatenção impacta o desempenho no trabalho ou na escola, o padrão ouro para formular esse diagnóstico é o modelo biopsicossocial da OMS, a CIF. A classificação internacional de funcionalidade. Isso, a CIF, ela nos ajuda a entender a pessoa dentro do seu contexto de vida, o que funciona e o que não funciona no dia a dia dela. Agora que a gente entendeu os objetivos, as 4 lentes do diagnóstico, como chegamos até eles? Como coletamos os dados? Isso nos leva à montagem da bateria de avaliação neuropsicológica. Tudo começa com a entrevista clínica. Eu sempre digo que é a ferramenta mais importante que a gente tem. Não é só uma coleta de dados, um checklist. Não mesmo. É o momento em que a gente formula as primeiras hipóteses. O modelo mais usado é o semi-estruturado. A gente tem um roteiro de perguntas-chave, sabe? Marcos do desenvolvimento, histórico escolar, queixas atuais. Mas com flexibilidade para ir mais fundo em alguma coisa que aparece na conversa. Exatamente. Aprofundar pontos que surgem ali na hora. É uma dança. E a partir dessas hipóteses que a gente levanta na entrevista, selecionamos as ferramentas, os testes. Como funciona essa escolha? A prática mais recomendada hoje é a da bateria flexível. Em vez de aplicar um conjunto fixo de testes para todo mundo, que seria até antiético, Uma receita de bolo. a gente seleciona os instrumentos com base nas hipóteses que a gente levantou. Se a queixa principal é de memória, vamos focar em testes que avaliam seus diferentes componentes. É crucial escolher testes com boas qualidades psicométricas. Ou seja, que sejam válidos, que meçam o que se propõe a medir. E confiáveis, consistentes. E o ideal, o essencial, na verdade, é que tenham normas para a população brasileira. Isso é muito importante. Vamos passar rapidinho por alguns dos principais domínios cognitivos que uma bateria costuma investigar. Claro, de forma resumida, uma avaliação abrangente deveria investigar primeiro a atenção. É a capacidade de focar, sustentar o foco, alternar. Uma queixa comum seria a pessoa relatar que se distrai muito fácil ou que está com um pensamento meio lento. Isso. Depois, a memória. A gente avalia a capacidade de aprender coisas novas, que é a aquisição, de guardar essa informação, o armazenamento, e de recuperar depois, a evocação. Que testes são comuns aí? Bom, para a memória verbal, o teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey, o RAV-LT, é muito usado. Para a memória visual, a figura complexa de Rey é um clássico. Certo. E a linguagem? Na linguagem, a gente analisa a compreensão, a fluência da fala, nomeação de objetos, leitura, escrita. Um teste muito útil é o de fluência verbal. Aquele de pedir para dizer palavras que começam com F, As, em 1 minuto? Esse mesmo. Ele avalia tanto o nosso dicionário mental, o léxico, quanto a capacidade de busca estratégica de palavras, Legal. E depois temos as funções visoespaciais. que é a capacidade de perceber e manipular informações visuais e espaciais. Queixas comuns são, por exemplo, se perder em caminhos conhecidos ou ter dificuldade para montar objetos. Faz sentido. E, por último, as famosas funções executivas. O diretor executivo do nosso cérebro, né? São as habilidades de alto nível que nos permitem planejar, resolver problemas, tomar decisões e controlar nossos impulsos. E como a gente mede isso? Testes como o de Stroop, por exemplo, que mede o controle inibitório, são muito usados aqui. É um teste que nos dá uma medida objetiva dessa capacidade de frear um comportamento automático. E depois de aplicar todos esses testes, o que acontece? Aí vem a parte mais importante. Não são os scores isolados, os números sozinhos. É a análise do perfil de desempenho. A gente busca padrões. Uhum. A pessoa tem um desempenho baixo em todos os testes de memória, mas a atenção está preservada. Ou será que a dificuldade de memória é, na verdade, secundária a um déficit de atenção? Entendi.
É a integração de tudo. É a integração dos dados da entrevista, das observações clínicas durante os testes e dos resultados quantitativos que nos permite construir aqueles 4 tipos de diagnóstico que falamos no início. Olha, se essa análise está sendo útil e clareando as ideias, que tal deixar uma curtida para que mais estudantes e profissionais de psicologia possam encontrar este conteúdo? E para quem quiser aprofundar os conhecimentos, a gente deixa algumas sugestões de bibliografia na descrição deste áudio. Então, para a gente resumir nossa conversa de hoje, um bom diagnóstico neuropsicológico é multifacetado. Ele integra as perspectivas nosológica, sindrômica, topográfica e, fundamentalmente, a ecológica, que olha para a vida real da pessoa. E a montagem da bateria de avaliação não é uma receita de bolo. É um processo investigativo, guiado por hipóteses, que começa numa escuta muito atenta na entrevista clínica e busca compreender a pessoa em sua totalidade, não só seus déficits. Exatamente. A meta final é sempre entender o indivíduo para então poder ajudá-lo de forma realmente eficaz. E essa é uma reflexão importante para levar para a prática. A avaliação é o primeiro passo de um processo de cuidado. Um processo que pode levar a intervenções, a reabilitação e a uma melhora significativa na qualidade de vida. Esperamos que esta conversa tenha sido esclarecedora. Para mais áudios como este sobre psicologia, não se esquece de seguir o nosso canal. Até a próxima!